Nós saudamos a todos aqueles que estão conosco, assistindo este culto, com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a este momento de adoração na presença do Senhor e convidamos os que puderem a fecharmos os nossos olhos e aclamarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus quando entramos em Tua presença em temor e pedimos comunhão, a libertação e nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor buscando a comunhão com o Senhor. Graças a Deus. Nós agora iremos ler a palavra do Senhor. O tema hoje do culto é sobre consultar ao Senhor. E gostaríamos de convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 23, que diz assim, basta o início do versículo, e Davi consultou ao Senhor. Amém. Quando nós estamos lendo a palavra, essa expressão aparece várias vezes. E Davi consultou ao Senhor. Quando Davi ia para as guerras, devo ir, Senhor, não subirás. Outras falam, rodeia pelas árvores. Por isso que a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus e não segundo o seu coração. Porque ele consultava ao Senhor. Mas não somente Davi, vários reis de Israel, quando iam tomar decisões, chamavam os profetas para consultar o Senhor se deveriam ou não fazer aquilo e receber o bom conselho do Senhor. Josué, Rebeca, quando teve os filhos, ela foi consultar o Senhor, perguntar ao Senhor o que se tratava aquilo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós encontramos é um Deus que tem prazer em falar com o homem.
é um Deus que sempre está pronto a ouvi-lo, a abençoar e a falar. É assim desde o princípio, quando o Senhor, em toda cair da tarde, descia para falar com Adão. Deus sempre teve prazer e interesse em falar com o homem, em se revelar. Ele deu a Israel os seus profetas. Deus falava constantemente com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. O Senhor constantemente é um Deus que quer ser próximo do seu povo. Então, por que consultar ao Senhor? Porque a vida de um servo do Senhor, ela é profética. Ela não é do acaso, ela não é lançada à sorte, mas existe um projeto na eternidade. Existe algo já traçado pelo Senhor, e a sua vida é profética quando ela é dirigida pelo Senhor. Por isso, consultar se aquilo é profético da sua vida, ou seja, se o Senhor tem aquilo para a sua vida. Observe que durante o ministério do Senhor Jesus, em vários momentos, ele, quando ia fazer algo, disse assim: isso está escrito. E como estava escrito, acontecia. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, várias vezes acontecia, Jesus fazia algo, falava algo, ele não, isso já estava escrito antes, era profético, porque aquilo era profético. Então, esta obra que Deus tem feito no nosso meio, da Igreja Cristã Maranata, tem essa característica. Deus tem feito no nosso meio a obra de Davi, que é uma obra em que o Senhor é consultado. E nós gostaríamos de dizer aos que estão conosco, os que estão assistindo, os que estão se aproximando da igreja, estão assistindo os cultos, começando a conhecer a doutrina, que consultar ao Senhor é uma doutrina desta obra. Mas é principalmente, acima de tudo, uma doutrina da palavra, é uma doutrina bíblica. Por isso que é da obra, porque todas as doutrinas desta obra estão na palavra. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: Deus é um Deus que quer ser consultado. Ele quer dirigir o seu povo, como sempre foi. Ele não quer ser o servo. Ele não é o servo, ele é o Senhor. Nós somos servos. Há uma passagem, há um momento na vida de Israel, no período dos reis, que o rei Acasias, ele tinha tido um acidente. Ele caiu de um lugar alto, pela grade, de um quarto alto, e ficou enfermo, gravemente enfermo. Então ele pegou os mensageiros, apesar de ser um rei de Israel, e mandou os mensageiros ir consultar Baal. Não, consulta Baal se eu vou ficar bem, consulta Baal se eu vou sair dessa enfermidade. E o anjo do Senhor apareceu a Elias e falou, o anjo trouxe um recado da parte do Senhor, da onde os mensageiros estavam aí. Falou assim: vai lá, interrompe os mensageiros e faz a seguinte pergunta: não há Deus em Israel para ser consultado? Não há Deus em Israel para ser consultado, para que eles possam ir consultar Baal? Veja, o Senhor é um Deus que Ele quer ser consultado. Ele quer dirigir o seu povo. Porque Ele precisa? Não, o Senhor não precisa. É porque Ele nos ama. É porque Ele tem zelo por nós. É porque Ele tem zelo do seu povo e zelo da sua igreja. Ele quer ser consultado. Até para nos livrar de muitas dificuldades e de problemas. É o amor de Deus que se manifesta quando nós consultamos. É a direção do Espírito. Por isso, essa foi a experiência que o Senhor nos deu desde o começo dessa obra, de consultar o Senhor. No começo, quando as decisões eram tomadas em que não se consultava o Senhor, havia grandes aflições e muitas lutas. Mas nós aprendemos com as experiências que na direção do Senhor está a vitória, que na direção do Senhor está a segurança. Então,
os assuntos ligados a esta obra no presbitério, os assuntos ligados à igreja, a um grupo de pastores no presbitério, nas igrejas, o grupo de intercessão, onde os assuntos eles são apresentados ao Senhor. O Senhor no nosso meio é um Deus vivo, é um Deus que fala. E a voz do Senhor é poderosa. E a voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor é um Deus vivo no meio do seu povo. Ele participa da vida do seu povo. Então, quando os assuntos são da igreja, ali é um grupo de irmãos com dons, que nós chamamos de um grupo de intercessão, eles se reúnem, eles colocam diante do Senhor os assuntos, o Senhor é consultado, o Senhor dirige o seu povo. Os assuntos no presbitério que envolvem a obra, todos os assuntos são consultados ao Senhor. E aí, quando as coisas vão bem, quando as coisas acontecem na direção do Senhor, toda a glória do Senhor. Essa é uma palavra, sobre consultar ao Senhor, essa é uma decisão sábia. Consultar ao Senhor é uma decisão muito sábia. E pode levar a igreja e o povo e as pessoas de muitas aflições. Há uma passagem em Ministério de Jesus em que os cobradores de impostos chegaram para Pedro e fizeram uma pergunta. O teu mestre, ele paga imposto? E Pedro não tinha resposta. A palavra fala que o Senhor estava na casa. O Senhor estava perto de Pedro. O Senhor sempre está perto. Perto está o Senhor de todos que o invocam, em espírito e em verdade. Pedro podia entrar na casa e consultar o Senhor. Senhor, não, ele não consultou, ele não perguntou. Ele se aventurou. Ele se aventurou. Olha, fazer as coisas sem consultar o Senhor é uma aventura. É uma aventura, é um risco que muitas vezes traz muitas aflições. Pedro, então, responde: não, o mestre não paga imposto. Perdão, o mestre paga imposto. O mestre paga imposto. Falou que pagava e resolveu. E as pessoas foram embora. E Pedro, quando entrou, falou assim, e Jesus o antecipou na casa. Falei assim, Pedro, o que te parece? Quem paga impostos? O filho do rei ou só os servos? O que te parece? O filho do rei deve pagar imposto? Falei, não, o filho do rei não precisa pagar imposto. Quem paga são os servos. Aí Jesus, logo então, eu estou isento. Ele é o filho do rei do universo. Jesus não tem que pagar como Deus tributo a homens. Mas os homens tributam ao Senhor, não dinheiro, mas tributam o louvor e a glorificação. O Senhor mostrou, olha, você deu uma resposta errada. Só que eles iam vir cobrar. E vieram cobrar. Ele perdeu a palavra, Pedro agora criou um prejuízo ali, criou um problema. Como é que Pedro ia pagar sem ter... E Pedro não tinha, pelo que o texto fala, ele nem tinha aquele dinheiro para pagar. Ele ia ter que pagar. Então, muitas vezes, as pessoas entram em embaraços, entram em aflições, em situações até difíceis de sair, porque não consultam o Senhor. Veja, enganoso é o coração do homem. Mas você vê um negócio que parece que é bom, consulta ao Senhor. É a experiência da igreja, é a experiência desta obra. Né? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim é destruição. Deixa o Senhor dirigir a sua vida, porque o Senhor está dirigindo a igreja, o Senhor está dirigindo a sua obra, e Ele vai guiá-la até o dia do arrebatamento, porque Jesus vai voltar. Quando Pedro sai, o Senhor fala assim, se você fala assim, não, era muito difícil consultar Jesus. Não, Deus fala que Jesus estava perto. O Senhor tem prazer em falar com os seus servos. O Senhor tem alegria em falar com os seus servos. No Velho Testamento, o Senhor falava pelos profetas e falava por Urim e Tumim e falava por sonhos, como diz o texto. Quando eles queriam consultar o Senhor,
Ele chamava os profetas que invocavam o Senhor, buscavam e o Senhor dava a resposta. Ou tinha, não vai dar para explicar isso aqui hoje, é uma outra aula, mas tinha uns sacerdotes que tinham no peitoral o Urim Tumim, e era um mistério, o Urim Tumim até hoje é um mistério, mas eles consultavam o Senhor por Urim Tumim, e às vezes só falavam em sonhos. Hoje nós vivemos o tempo da graça, hoje nós vivemos no Novo Testamento, onde agora a igreja foi batizada com o Espírito Santo, e hoje a igreja tem a palavra e ela tem os dons espirituais para consultar ao Senhor e ter uma vida dirigida pelo Senhor. Fazer uma outra abordagem aqui, aqueles que estão nos ouvindo, estão, como disse, até se aproximando da igreja, até também para aqueles que já são. Consultar ao Senhor é uma garantia que não vai haver adversidades. Consultar ao Senhor é uma garantia que não vai haver tribulações. O que você responderia? Não, não é. Não é. Não é essa a questão da consulta. Não, eu vou consultar o Senhor e não vai ter nunca problemas, eu vou acertar tudo. Não. Não. Eu vou consultar o Senhor para ficar rico. Não, a consulta é algo espiritual. A consulta é para você ter uma vida dirigida pelo Senhor. Não é para não é para fazer ninguém ficar rico, nem ganhar os seus milhões, não. O objetivo da consulta, o Senhor vai falar com aqueles que o propósito deles é ter uma vida profética, uma vida dirigida pelo Senhor. Então, eu vou voltar à pergunta. Consultar ao Senhor é uma garantia que não vai haver tribulações e que não vai haver adversidades? Não. Mas é uma garantia que o Senhor vai estar contigo. É uma garantia que a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. Ainda no ministério de Jesus, eles estavam à margem do mar da Galileia. Era o fim de um dia de intenso trabalhos do ministério de Jesus. Então os apóstolos se aproximam de Jesus e eles consultam ao Senhor se eles poderiam ir para o outro lado do mar da Galileia. E o Senhor autoriza. Senhor, vamos para outra parte, para outra banda. E o Senhor, não, vocês podem ir. E Jesus não foi. Jesus subiu um monte para orar. E eles foram de barco. No meio da travessia do mar da Galileia, veio um vento, se levantaram as ondas, e veio uma tempestade terrível, e o barco começou a fazer água. Aí você vê naquela aflição. Ué, mas como é que é isso? Nós perguntamos a Jesus se podia ir. Ele falou que podia ir. Ele não é Jesus? Ele não sabe todas as coisas? Ele não tem revelações? Ele autorizou, nós perguntamos, não, pode ir essa tempestade toda. E enquanto ele estava naquela aflição, o Senhor lá de cima do monte, ele desce. E ele vem andando de forma gloriosa, andando sobre as águas. Ele desce do monte e vem andando sobre as águas. Até acharam assim, será que é um fantasma? Não, não tem mais, sou eu. Não temas, sou eu. E entrou no barco e disse, mar, aquieta-te, vento, cala-te. Então, se você consultar o Senhor, qual é a certeza que você vai ter? Não é que não vai ter tribulações, oposições, mas é a certeza que você tiver em aflição, Ele vai te socorrer. Porque você está debaixo de uma palavra, de uma direção do Senhor, que se houver uma coisa difícil, o Senhor vai falar com você, não temas. Ele desce do alto para te socorrer, porque você está firmado numa palavra do Senhor. Então, esta é a palavra, né, de ensino para esse culto de doutrina da terça-feira, que é um culto de ensino, e fica esse conselho bíblico, que é a nossa experiência como igreja. Consulte ao Senhor. Tenha uma vida profética e Deus te abençoará. Vamos ouvir um louvor.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu és o pastor de Israel. E tens sido pastor do teu povo nesses dias, conduzindo a igreja entre os montes e vales, mas com o destino certo. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre vós, povo do Senhor, hoje e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém. O nosso culto está chegando ao fim. Aqueles que querem assistência, que são aqui do Brasil, vai aparecer aqui agora um QR Code, você pode entrar e vai ter um pastor ali à sua disposição para orar por você, pela sua família. Aqueles que são do exterior também vão aparecer aqui, vai aparecer aqui um QR Code, você vai poder ligar e ter pastores à sua disposição e também um QR Code para aqueles que querem enviar experiências que você teve com esse culto ou com algum conteúdo da Igreja Cristã Maranata. Assim nós estamos encerrados e a todos a paz do Senhor.